sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Show de Bola Matemática. E hoje nós vamos dar continuidade aí no assunto sobre ângulos nos triângulos, trabalhando alguns desafios, utilizando as propriedades que nós vimos no vídeo anterior. Pessoal, para quem não assistiu aquela aula, ao final desse vídeo vai ficar um card aí, tá? Para vocês acompanharem a explicação. E hoje nós vamos trabalhar alguns conceitos vistos naquele vídeo. Essa parte de geometria aí, pessoal, é bem interessante se trabalhar porque é um conceito muito amplo, tá? Principalmente em concurso, vestibular, prova, sempre cai essas questões. E essas propriedades dos triângulos, então, mais ainda. Por quê? Você trabalhar a definição principal, que é a soma dos ângulos de um triângulo sempre vão dar 180, não basta para você calcular algumas figuras, tá? Nesse caso aqui, nós temos que lembrar e trabalhar algumas propriedades. Então, eu falo para vocês a importância de dar uma olhadinha lá no vídeo anterior, tá? Vai ficar aí no final para vocês pesquisarem. O que eu tenho aqui? Que em todo triângulo que é isósceles, tá? Que tem dois lados iguais, os ângulos da base são iguais. Então, se esse lado é igual a esse ângulo aqui é igual a esse. Tudo bem? Por que eu fiz isso? Porque agora nós temos aqui três triângulos, tá? Eu vou trabalhar agora com esse triângulo grande, onde a soma dos ângulos dele vai dar 180. Vou aplicar x mais 2x mais, e já pode colocar logo, né, o valor dos 3x. Esse ângulo todo aqui é x mais 2x, que fica 3x mais 60 é igual a 180, tá? Então, a soma dos ângulos internos do triângulo dá 180. X mais 3x é igual, vou repetir o 180 e vou jogar o 60 para cá, trocando de sinal. X mais 3x dá 4x, 180 menos 60, 120. Logo, meu x vai ser 120 sobre 4, x igual a 30. Calculei o valor do x. Tudo bem? Vamos ao desafio 2. Nesse desafio 2, ele fala o seguinte, que esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Então, nesse caso aí, nós temos dois triângulos isósceles, tá? E aí nós vamos aplicar a propriedade que nós aplicamos agora, que fala o seguinte, esse lado é igual a esse, então o ângulo da base é igual. Então, esse ângulo é igual a esse, tá? Aí, o que eu tenho também? Se esse lado é igual a esse ângulo é igual a esse. Então, aqui também vale y. Beleza? Então, para eu calcular o x, eu vou calcular primeiro o y, tá? Como que eu vou fazer isso? Tem um outro teorema, que é o teorema do ângulo externo, que fala o seguinte, que o ângulo externo é a soma dos dois ângulos não adjacentes, tá? Então, ele fala o seguinte, que y é igual a 31 mais 31. Y é igual a 62. Calculei o valor do y. Professor, não lembro, nunca vi o teorema do ângulo externo. Teria uma outra maneira de se fazer? Sim. Completa esse ângulo aqui e chame esse ângulo novo aqui de z, tá? E vou calcular esse valor do z. Como que eu faço isso? Esse ângulo mais esse tem que dar 180. Então, meu z mais 31 mais 31 é igual a 180. Tudo bem?
Vou fazer letra para um lado, número para o outro. Z é igual a 180 menos 31 mais 31 dá 62. Vai para o outro lado, trocando de sinal, então fica menos 62. Logo, meu Z é igual a 180 menos 62, vai dar 118. Tá? Então, o meu ângulo aqui vale 118. E como que eu faço o Y? O Y é quanto falta para chegar a 180. Porque o Y, ele forma com o Z esse ângulo raso, que vale 180 graus, tá? Então, esse ângulo raso aqui vale 180. Então, meu Y vai ser 180 menos 118. Logo, meu Y é igual a 62. Foi o que eu tinha calculado aqui, tá? Então, caso vocês não lembrem desse teorema do ângulo externo, eu posso completar o ângulo aqui e fazer do mesmo jeito. Tudo bem? Se eu já tenho o meu Y, agora eu quero calcular o X, utilizando essa soma dos ângulos dando 180. Então, eu tenho Y, que é 62, mais Y, que é 62, mais X é igual a 180. Tá? Então, eu tenho que meu X é igual a 180, 62 mais 62 dá 124, vai para o outro lado trocando de sinal. Logo, meu X é igual a 180 menos 124, 56. Tudo bem? Eu calculei aqui o valor do X. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Vamos ao desafio 3. Agora eu quero calcular o valor do X, do Y e do Z. Tá? Eu estou falando que esse meu ângulo, meu lado, é igual a esse lado. Então, se esse lado é igual a esse, os ângulos da base são iguais. Então, esse meu ângulo aqui também vale Z. Tudo bem? Posso calcular o Z aplicando essa mesma fórmula, tá? Onde eu tenho que Z mais 100 é igual a 180. Z mais Z dá 2Z, é igual a 180 menos 100. Logo, 2Z é igual a 80. Z é igual a 80 dividido por 2. Meu Z é igual a 40. Calculei o valor do Z. E o X? O X está ao lado do 100, formando esse ângulo de 180 graus. Meu X é igual a 180 menos 100. Logo, meu X é igual a 80. Calculei o valor do X também. E o Y? A soma do X mais 70 mais Y vai dar 180. Então, eu tenho que X, que é 80, mais 70 mais Y é igual a 180. Faço letra para um lado, número para o outro. Meu Y é igual a 180 menos 80 mais 70 dá 150. Logo, meu Y é igual a 30. Então está aí. Então está aí, pessoal. O valor do X, do Y e do Z. Vamos ao último desafio. Desafio 4. Eu falo o seguinte, ó. Quero calcular o valor do X e do Y, onde esse meu lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Então eu tenho aí dois triângulos isósceles, tá? Se esse lado é igual a esse ângulo é igual a esse. Então aqui também vale 25.
Se esse lado é igual a esse ângulo é igual a esse, que vale x. Beleza? Vou aplicar o teorema do ângulo externo, onde fala que o ângulo externo é a soma dos ângulos não adjacentes. Então, meu x é igual a 25 mais 25, x é igual a 50. Beleza? Calculei o valor do x, tenho que calcular o valor do y. Posso aplicar o mesmo teorema do ângulo externo, mas trabalhando com esse triângulo grande aqui. Então, meu ângulo externo é a soma de x mais 25. Então, meu y é igual ao x, que é 50, mais o y, que é 25. Meu y é igual a 75. Então, galera, se vocês conseguirem lembrar desse teorema do ângulo externo, facilita muita coisa, tá? Para calcular o valor dos ângulos que você quer, tá? Porém, caso vocês não consigam lembrar, tem uma outra maneira de calcular, tá? Utilizando essa mesma ideia que eu tive aqui de calcular o z no desafio 2. Vou completar esse ângulo aqui e vou chamar esse ângulo aqui de z, tá? E o z mais 25 teria que dar 180, vai dar 180. Então, eu tenho 25 mais 25 dá 50. Então, meu z é igual a 180 menos 50, meu z é igual a 130. Porque depois que eu calcularia aqui o z, que é 130, meu x está do lado dele, o meu x é quanto falta para chegar a 180, que nós vamos chegar no 50 aqui. Só que aqui eu teria que fazer duas contas, tá? Aqui eu calculei o valor do z também. O y a mesma coisa. O que eu teria que fazer para calcular o y? Eu precisaria calcular esse ângulo aqui. Eu já tenho esse, não tenho esse e quero calcular esse. Então aqui eu poderia chamar de w para poder calcular. Utilizando essa mesma ideia que eu fiz aqui por z, eu poderia fazer com w agora. Por quê? 50 mais 50 mais w vai dar 180. Então, meu w vai ser igual a 180. 50 mais 50 dá 100. Então, 180 menos 100. Meu w é igual a 80. Se eu sei que esse ângulo vale 80, a soma desses três ângulos aqui tem que dar 180. 80 mais 25 dá 105. 105 para chegar a 180, 75. Tá? Então, assim, tem solução de se fazer de uma outra maneira. Porém, aplicando as propriedades, vocês conseguindo trabalhar e aprenderem essas propriedades, fica muito mais fácil, tá? Galera, isso é o que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, acionar o sino de notificação, deixar aquele like. E assim, galera, pausem o vídeo, vejam, mas revejam várias vezes, tá? No final tem um vídeo aí da explicação, dá uma olhadinha lá para quem não viu. Até o próximo vídeo, um grande abraço. Valeu, galera!